Olá, meus amigos produtores rurais do Brasil inteiro, em especial vocês, produtores rurais do Rio Grande do Sul, mais específico, os arrozeiros. Aqui quem fala é Celso Ricardo, sócio proprietário da empresa CR Gestão Consultoria. Trabalhamos junto ao setor de agronegócio e eu já havia comentado várias vezes aqui no meu canal do YouTube que já fiz inúmeras intervenções em prol do produtor rural brasileiro. E nada mais justo do que, como gaúcho que sou, levantar a bandeira do produtor de arroz. Essa cultura tão importante que se difunde com o Estado, com a história do Estado do Rio Grande do Sul e que está sendo abandonada há muitos anos. Na realidade, nós podemos fazer uma retrospectiva aí de 20, 30 anos atrás, com alguns pequenos períodos, talvez anos de sucesso, mas a grande maioria de abandono e de resultados negativos dentro da sua propriedade rural. E muitos podem se perguntar por que o produtor simplesmente não abandona a atividade, por que ele segue insistindo com os problemas. Existem inúmeras situações. Existe uma questão familiar. Muitos proprietários de terras que plantam arroz hoje, eles receberam as suas terras dos seus pais, que receberam dos seus avós. Existe uma história e um laço familiar muito grande. Não é tão simples abandonar a atividade. Nós temos sérios problemas relacionados ao endividamento e aos passivos, que não é tão simples assim simplesmente fechar as porteiras e parar de produzir arroz. A história ela é um pouco maior, é um pouco mais complexa, e para aqueles que estão me escutando agora vão entender bem o que eu quero dizer. Mas hoje, nesse vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o movimento que houve lá na cidade de Turvo, em Santa Catarina. Um movimento fantástico, lá em 2018. No dia 6 de fevereiro de 2018, o grupo Temeche Arrozeiro fez um movimento fantástico. Pessoas empolgadas, literalmente com sangue nos olhos, determinadas, motivadas, neste movimento que para mim foi, assim como de Restinga Seca, um marco, onde mostrou naquela ocasião e naquele momento uma união muito forte. Mas de lá para cá algumas coisas aconteceram, algumas poucas coisas aconteceram e outras simplesmente ficaram no esquecimento. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre este movimento, mas antes disso eu quero tocar em alguns assuntos com vocês, principalmente a questão produtor de arroz. Vocês precisam, tendo em vista todos esses movimentos, e nós sabemos que o Temeche Arrozeiro não começou em 2018, já é um movimento anterior, porque o arroz não começou com um problema em 2018, ele não começou com um problema no ano 2000, já existem problemas relacionados a custo e preço, de comercialização que não batem. Então é um movimento histórico, é um problema histórico, e eu garanto para vocês o seguinte: se nós pegarmos pessoas que entraram na atividade aqui no ano 2000, não vamos muito longe, e se nós formos analisar o resultado que elas estão tendo hoje, o endividamento é a cara do negócio. É óbvio que a conta não bate. Claro que nós temos duas situações. Nós temos as questões das indústrias, dos empresários do arroz que plantam, que beneficiam e ainda financiam lavouras de arroz. Esses estão nadando de braçada, ganhando muito dinheiro. Agora, aquele que tem que investir na propriedade com custo alto e tem que vender muitas das vezes com preço baixo, a conta nunca vai fechar e o endividamento é uma questão certa. Trabalhando desta forma, é óbvio que o produtor de arroz vai ficar igual a um integrado da suinocultura, que muitos acreditam que aquele suinocultor ganha dinheiro e não ganha dinheiro. Ele é um funcionário da empresa que tomou conta da sua propriedade, da sua pequena propriedade. O produtor de arroz, se seguir nesse embalo que ele está seguindo, de ser financiado pela indústria, ele vai ser nada mais, nada menos do que um funcionário da indústria dentro das suas terras. E pior do que isso, se seguir com esse tipo de negócio, com esse tipo de operação, talvez nem funcionário da indústria seja. Tenha que entregar as suas propriedades, a sua propriedade para a indústria para pagar conta, porque, volto a dizer, custo de produção, preço de venda, se a conta não bater, o endividamento chega. E se eu não consigo ter sucesso na minha operação, eu acabo tendo que entregar a minha propriedade e outras tantas coisas para pagar o meu endividamento, seja com o banco ou seja com a própria indústria que fornece esse investimento, esse capital, porém os juros são bem mais altos. Então existem algumas situações que para nós que somos gestores,
administradores, a linha de raciocínio é a mesma. Quando nós queremos viabilizar um projeto, ou um processo, ou uma operação, seja no campo ou seja dentro da indústria, existem alguns parâmetros que são base para saber se o negócio vai ter sucesso ou não. O primeiro deles é o custo de produção. Precisamos saber que, a partir do domínio sobre o entendimento de mercado, seja interno ou externo, volumes, preços e prazos a serem pagos, eu vou determinar o que eu farei dentro da minha propriedade rural. Quanto eu vou investir, qual é o custo da produção daquele produto, tendo em vista o preço no mercado. E se nós pararmos para olhar hoje, o mercado de exportação, que deu uma aquecida nos últimos tempos, isso é natural, todo mundo olha para esse mercado para saber o quanto ele está absorvendo para movimentar o mercado dentro do Brasil. O mercado de exportação para o arroz não foi tão significativo assim, porque o nosso custo de produção é alto e a nossa competitividade, ou seja, a competitividade do produto arroz brasileiro lá fora, ela perde espaço, porque o nosso custo de produção é muito alto. Se nós formos analisar a questão preço da hora da comercialização, pensando numa atitude de redução de área como foi, e muitos podem perguntar, mas como é que tu sabe tudo isso? É internet, pessoas, entendimento da atividade. Não precisa ter bola de cristal para a gente poder fazer uma análise sobre o que está acontecendo. É uma coisa simples, é fácil de entender. Então, o mercado não se mostrou tão bom assim. Ele se mostrou sazonal em determinado período curto e depois voltou ao normal. A saca do arroz subiu, porém a saca do arroz desceu. O passivo, os problemas do endividamento, da falta de resultado não foram resolvidos. Se alguém disser que for, está mentindo. Aí nós vamos para essa questão de preço, na redução de área. Vamos reduzir a área, o arroz reduziu, a área de plantação de arroz foi reduzida no Rio Grande do Sul, tendo em vista uma ideia de redução de oferta de produto, né, pensando no aumento dos preços. Isso também não vai acontecer. Se acontecer em determinados momentos, não vai ser na proporção que se imagina, na proporção que vai resolver os problemas. Nós precisamos parar de ser imediatistas, sensacionalistas. Nós temos que analisar o período que o arroz está tendo problema. Eu não posso simplesmente analisar a safra desse ano para frente. Nós temos passivos que estão se sobrepondo ano após ano, talvez 2, 3 anos, pensando nas questões da seca, na queda de produção, na falta de capital para pagar aquele investimento, que aí foi parcelado de novo, no outro ano tivemos o problema da seca, de novo foi parcelado. Então é passivo sobre passivo, parcelamento sobre parcelamento, igual juro sobre juro. Vira uma bola de neve e ninguém resolve. Mas vamos lá, a questão que nós poderíamos analisar agora, que eu acho uma questão importante dentro de uma propriedade rural, é a diversificação. Isso é um outro caminho que as empresas, né, a céu aberto, que nem é uma propriedade rural, devem estar pensando em colocar em prática. Não colocar toda a sua operação, né, nas mãos de uma cadeia produtiva apenas. Mas eu volto a dizer, quem planta arroz, tendo os problemas que tem, os passivos que vem acumulando, a falta de capitalização, poder econômico, vai pular para a soja? Como vai pular para a soja? A soja também não deixa essas maravilhas que está deixando, e agora caiu o preço de novo. Não vai resolver plantar soja, investir por hectare, que é caríssimo também a produção de soja, a lavoura de soja. Eu vou plantar, vou colher, vou pagar as despesas da soja, vai me deixar lucro e ainda eu vou resolver o problema do passivo do arroz? Não existe. Esse negócio de diversificação para quem está descapitalizado não é o caminho e não vai resolver os problemas. Então, são alguns pontos que nós, administradores e gestores, analisamos, e é muito fácil de entender e visualizar esse cenário. Não existe bola de cristal, eu não estou sendo patrocinado por ninguém, não tem ninguém bancando as minhas informações, os meus vídeos, não existe isso. Eu sou uma pessoa independente que hoje, assim como me levantei pelas causas dos produtores rurais brasileiros, estou me levantando pelas causas do produtor de arroz gaúcho. Serei mais uma voz ativa sim, analisando todo o material que tenho e vindo aqui no meu canal do YouTube para colocar esses vídeos para vocês todos refletirem um pouco. Mas vamos lá.
Turvo, Santa Catarina, o movimento Te Mexe Arrozeiro, no dia 6/2/2018, onde foi apresentada a carta de Turvo, e é sobre ela que eu quero falar um pouquinho com vocês. Mas teve, nesse vídeo desse movimento que eu vi, algumas frases muito impactantes ditas por pessoas lá dentro, que, como eu disse, estavam realmente motivadas, emocionadas até, emocionadas com a força daquele evento e com o engajamento de todos que lá estiveram nesse dia 6 de fevereiro de 2018. Pessoas se pronunciaram dizendo assim, que este movimento é uma questão de sobrevivência para a lavoura arrozeira. Outro disse que o produtor está pagando para trabalhar. E isso não é de agora, é de muitos anos atrás. Que o produtor de arroz precisa esquecer bandeiras partidárias. Isso é o básico. E isso precisa ser entendido por todos. O movimento do arroz, ele não pode surgir apenas em época de eleição. Tem muitos produtores que estão enganados, que acham que o movimento tem que acontecer em época de eleição. Na época da eleição é onde as maiores mentiras são ditas. Onde é muito fácil tirar uma foto com um documento e dizer, olha, eu fui lá no aeroporto tal, eu fui lá no encontro tal e entreguei. E os políticos, de certa forma, não estão nem aí, porque naquele momento é a hora de prometer tudo. O movimento do arroz ele tem que ser constante, todos os anos. Não adianta esperar um nível de problemas altíssimo para começar a se movimentar. Por isso que eu digo que o produtor de arroz precisa de uma representatividade independente. Ele segue resolvendo os problemas da lavoura dele, mas tem que ter pessoas que usem a razão na frente da emoção e trabalhem os problemas da lavoura do arroz os 365 dias por ano. Que busque resultados, que busque posicionamento, seja de governo de estado, seja de governo federal. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Então, esse movimento dos arrozeiros tem que mostrar aquela união lá de Restinga Seca ou lá de Turvo novamente. Esta força, este movimento independente, porque a cultura do arroz ela é forte, o produto arroz ele é importante, então o produtor de arroz precisa novamente se reerguer e entender que o trabalho que ele faz é importante, não somente para o seu município, para o estado, mas também para o Brasil. O produto arroz está na mesa do povo brasileiro. E nós precisamos mostrar para os governos que esta cadeia produtiva está abandonada e precisa de uma solução rapidamente. Mantendo o foco no quê? Questão de sobrevivência da atividade. Endividamento. Precisa ser pautado e apresentado um projeto de securitização urgente. Se nós pegarmos hoje a bancada gaúcha no Congresso Nacional, tendo em vista que em fevereiro do ano passado, eu, Celso Ricardo, em 15 dias, meia hora por dia talvez, em 15 dias desenvolvi um projeto de securitização que foi focado nos produtores rurais brasileiros, com um montante total de até 10 bilhões de reais. Isso é um pequeno resumo sobre esse meu projeto de securitização, o projeto de lei 550. Se eu, Celso Ricardo, pessoa comum, me sentei numa cadeira atrás da minha mesa e em 15 dias eu fiz um projeto de lei, por que os nossos representantes do Congresso Nacional não podem fazer? Por que um deputado estadual não pode fazer? Por que uma pessoa aleatória não pode resolver o problema? Então nós precisamos entender que o endividamento é o nosso primeiro ponto a ser debatido. E um projeto de securitização precisa ser desenvolvido urgentemente. E nós temos que cobrar os nossos representantes políticos. Eles deveriam estar levantando essa bandeira antes mesmo de nós mostrarmos preocupação, antes de nós mostrarmos para eles a nossa tristeza por esse problema de endividamento que vem perpetuando há muitos anos. Então, securitização seria o primeiro caminho urgente e não se leva um ano, não se leva 6 meses, nem se leva 2 meses para fazer um projeto de securitização para o arroz. É rápido, é fácil e eles podem fazer e tem toda uma estrutura para fazer e mais, ganham muito dinheiro para fazer esse trabalho. Segundo, se nós resolvermos aí o endividamento, de uma certa forma nós vamos suspender as execuções judiciais. Suspendendo as execuções judiciais e resolvendo o endividamento, o produtor rural de arroz passa a ter acesso ao crédito oficial, que é muito importante, que ele deixe de ser refém das indústrias.
Depois, nós temos que trabalhar a política agrícola. E são esses congressistas, esses políticos, partindo de um princípio dos políticos aqui, dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa, do governo do estado, deputados federais, senadores, né? Nós precisamos cobrar deles um posicionamento sobre uma lei, uma política agrícola específica para a cadeia produtiva do arroz, que trate situações como fatores climáticos, fatores mercadológicos e outras situações que a Carta de Turvo debate e debate com muito entendimento e com muita amplitude sobre os problemas do arroz que nós estamos vivendo. E depois é óbvio, nós precisamos trabalhar o custo de produção. E aqui na Carta de Turvo traz uma questão, um item que vai incidir diretamente no custo de produção. Então nós precisamos entender que os problemas do arroz que nós estamos vivendo há tantos anos, eles poderiam ter sido resolvidos sim pelo governo federal, pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério da Economia, pelo governo estadual, pela Secretaria de Agricultura, pelos deputados federais, senadores e deputados estaduais. Eles podem ajudar e fazer com que exista um futuro melhor para a cadeia produtiva do arroz. Esses 4 pontos aqui são questões de sobrevivência. E eu, na minha opinião, digo para vocês que busquem esses políticos que vocês apoiaram, esses políticos que vocês reelegeram. Eles têm o poder de ajudar nessa causa e têm muito poder. Partindo de um princípio de organização e planejamento, nós podemos definir as pautas principais, o que é urgentíssimo, depois urgente, depois a curto, médio e longo prazo. Esses itens da Carta de Turvo são muito importantes e pode-se partir deste princípio para buscar o governo do estado e a Assembleia Legislativa para os problemas estaduais, mas mostrar para eles que eles também têm força para ajudar com relação a tudo aquilo que é de cunho do governo federal. Se o governo federal vir que o estado está unido em prol de uma causa, com certeza os resultados serão muito melhores. Então vamos para a Carta de Turvo. Nós já falamos sobre o endividamento. O endividamento vem através do projeto de securitização que deputados federais e senadores podem muito bem colocar em prática. Suspensão do vencimento das dívidas. Ele vem, de uma certa forma, acoplado ao problema do endividamento. Se nós resolvermos o endividamento, essa questão ligada à suspensão do vencimento das dívidas pode ser atrelada também a esse passivo que está ficando para trás. Aquisição de arroz pelo governo federal. Isso também é um posicionamento importante a partir dos estoques nacionais, para que nós consigamos, de uma certa forma, manter a oferta do produto dentro do mercado e, mais do que isso, o governo federal comprando o arroz do produtor, ele de uma certa forma está subsidiando. Ele está fazendo com que uma diferença de mercado possa ser resolvida e o produtor de arroz não venha a ter um débito muito grande nessa questão da lavoura que está sendo comercializada. Suspensão dos benefícios fiscais para o arroz importado. Isso aqui é imediato. Tendo em vista o alto custo de produção, a incidência tributária dentro de uma lavoura de arroz, os benefícios fiscais precisam ser suspensos desse arroz importado imediatamente. Exigência de certificação sanitária para o arroz importado. Isso aqui era o básico. Eu não acredito que no Brasil não se exija certificado sanitário do arroz que está sendo importado, não importa de onde. Então, isso aqui, até agora, todas são questões a nível federal, que os nossos deputados federais, os nossos senadores reeleitos, que já estão na causa há muitos anos, eles podem apresentar uma proposta a nível federal lá no Congresso para que isso seja resolvido. Vamos adiante. Fiscalização da entrada fraudulenta de arroz beneficiado importado. Isso aqui é uma questão principalmente das nossas fronteiras terrestres, que não tem fiscalização em quantidade suficiente, mas precisa montar uma força-tarefa para intensificar essa fiscalização e, de uma certa forma, barrar essa entrada deste arroz fraudulento para dentro do Brasil. Estabelecimento de cotas para o arroz importado. Essa questão está muito ligada com a falsa política do livre comércio. Isso é uma falsa política e eu vou falar aqui mais na frente. Essa questão de livre comércio, o governo diz, ou qualquer governo apresenta, para ele sair fora do problema.
eu estou dando liberdade para todo mundo negociar, cada um negocia do jeito que quer, isso é mentira, não funciona assim. A questão hoje de livre comércio no Brasil, ela beneficia somente os grandes e quebra com os pequenos. Mas, mais na frente nós vamos falar sobre isso. Então precisa sim ter definido e muito bem definido cotas para o arroz importado. Ele pode entrar no Brasil desde que não cause problemas ou não venha a causar resultados negativos ou servir como pauta para pressionar o produtor de arroz, seja do Rio Grande do Sul ou do Brasil inteiro. Liberação para a importação de defensivos. E aqui entra na questão de custo que eu falei para vocês. Não é só uma questão de defensivos agrícolas. Adubos, fertilizantes, equipamentos, maquinários, diesel. Tem que haver a liberação para importar tudo e qualquer coisa que o produtor queira para a sua lavoura de arroz. Nós temos que aí entra a questão de livre comércio também. Se eu posso importar arroz com tributação zero, sem uma cota definida, por que o produtor, a partir de uma organização com outros produtores, não pode viajar para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai e comprar e importar tudo aquilo que ele acha necessário e importante, também da mesma maneira que o arroz entra com tributação zero, por que isso também não pode entrar, essa prática também não pode acontecer para que ele, produtor de arroz, possa reduzir o seu custo de produção, ser mais competitivo no mercado interno ou garantir margem de lucro na comercialização dentro do Brasil e esse arroz ser mais competitivo no mercado internacional. É uma questão que não tem lógica e eu não acredito que as pessoas não tenham pensamento sobre isso. Governo do Estado, deputados estaduais. Nós vamos acelerar a cadeia produtiva, nós vamos comercializar mais, logo o Estado terá uma maior arrecadação. Então são situações que eu entendo apenas como total descaso, falta de interesse e uma total negligência para com o produtor de arroz. Isso aqui é básico, mas vamos adiante. Promover investimento em logística portuária. Bom, essa questão já foi resolvida, né? Essa questão, o Porto de Rio Grande já tem um lugar específico para a exportação do arroz. Já tem uma logística toda pronta e já está definida e já está operando. Então, essa questão aqui de promover investimento para a logística portuária já está resolvida no Porto de Rio Grande, onde era, né, um depósito da CESA, hoje é e serve como um ponto específico para a exportação do arroz. Unificar alíquotas de ICMS entre os estados. Outra questão que o Congresso, que os congressistas gaúchos, deputados federais e senadores podem intervir completamente, apresentar propostas, apresentar um projeto e conseguir, né, quórum para que um projeto desse seja aprovado. Isso a nível federal vai fazer com que o movimento produtivo e comercial dentro do Brasil aumente, e isso é para a carne, é para o arroz, deveria ser para todos. A unificação do ICMS não poderia ser aleatória. Mas como existe uma questão interna, né, e que cada governo estadual define as suas métricas, né, os seus indicadores, tudo bem. Mas a nível federal, se nós quisermos acelerar a produção e o consumo, essa unificação de alíquotas de ICMS também é o caminho. E por último, permitir ao produtor acesso ao crédito do ICMS. Isso aí está inteiramente ligado dentro do Estado. Mas é uma questão que também engloba, né, as pautas junto aos deputados estaduais, federais e senadores também. A força política, ela pode fazer a diferença. Por isso que eu digo para vocês que nós precisamos cobrar daqueles políticos que nós reelegemos um posicionamento. Nós precisamos levar essas causas e eu garanto para vocês, gravem bem o que eu estou dizendo. Deputado federal, senador, principalmente esses dois, podem resolver os problemas que nós estamos pautando aqui na Carta de Turvo. Basta eles quererem. E mais uma vez, não se faz movimento nenhum em prol de nada, somente em época de eleição. Época de eleição, documento, foto, sorrisos e eu vou resolver, não sai do papel. É somente para nós nos enganarmos. Nós estamos cometendo um erro grave e nós estamos nos enganando e acreditando que aquilo vai ter um efeito positivo. Não vai. Então, produtores de arroz, união, movimento forte, assim como foi em Turvo, vamos mostrar a força da cadeia produtiva de arroz, a força do produtor de arroz gaúcho, para todos entenderem que nós precisamos de ajuda, o problema é sério, é questão de sobrevivência e nós precisamos de um posicionamento o mais rápido possível.